Peso na consciência. Vereadores de Tremembé desistem de aumentar salários de políticos para a próxima legislatura. Reajuste de 22% caiu somente depois que a Band Vale mostrou a indignação dos moradores. Tentativa ousada. Polícia descobre grupo que queria furtar produto transportado em oleoduto da Petrobras, em São José dos Campos. Um dos participantes é dono de posto de combustíveis. Tinha parece com uns 3 ou 4 chapéu branco, o banheiro encostado aí, tinha um caminhão, tinha uma caminhoneta aqui. Engenheiro de petróleo alerta: a ação poderia virar uma tragédia com explosões de proporções incalculáveis. Ele estará ao vivo aqui conosco. 3 residências devem ser interditadas pela Defesa Civil na zona norte de São José dos Campos. 2 famílias já saíram do local. Fôlego. Linha de produção da Maxion de Guarulhos deve ser transferida para Cruzeiro. Não deu outra. Aplicativo da Band Vale estreia com moradores prestando serviço e denunciando possíveis criadouros do Aedes aegypti. É você na Band Vale e todos contra o mosquito. De Aparecida para Diamantina, Dom Darcy é escolhido pelo Papa Francisco novo arcebispo da cidade mineira. Futebol. Ito Roque deve ser apresentado ao elenco do Burrão como novo técnico amanhã no Joaquinzão. Vôlei. Taubaté e São José fazem clássico dos extremos agora à noite pela Superliga. O Band Cidade está no ar. Olá, boa noite. 7 pessoas foram detidas hoje depois de tentarem furtar produto de um duto da Petrobras em São José dos Campos. Apesar do risco, não houve vazamento. Os moradores da rua José João, no bairro Portal do Céu, zona leste de São José dos Campos, suspeitaram de um grupo que desde sábado rodeava este local. Tava bem no buraco aí. Tinha parece com uns 3 ou 4 chapéu branco, o banheiro encostado aí, tinha um caminhão, tinha uma caminhoneta aqui, caminhoneta cinza. Eu vi, aí os parceiros estavam abrindo, falei com eles: ô papai, tudo bom? Ainda deu vontade de eu perguntar se eles estavam arrancando ouro. Mas eles estavam trabalhando aí. De acordo com a Polícia Civil, 7 pessoas foram detidas. 4 delas estavam próximas a este duto da Petrobras. Na ocasião, elas confessaram que iriam realizar o furto do combustível. A polícia também apreendeu materiais que seriam usados na ação: mangueira, uniformes, pá, picareta e outras ferramentas. Uma válvula estava acoplada ao duto que já havia sido perfurado. Segundo a Transpetro, ele liga Guararema à refinaria de Duques de Caxias, no Rio de Janeiro. O combustível seria transportado por um caminhão. Segundo a polícia, os suspeitos são de São Paulo, Guarulhos e de São José dos Campos. Um deles é proprietário de um posto de combustíveis. Como não foram flagrados cometendo o furto, eles foram levados à delegacia, prestaram depoimento e foram liberados em seguida. As operações da Transpetro, por enquanto, estão interrompidas para inspeção. Não houve vazamento. Este não é o primeiro caso na região. Em maio de 2013, bandidos perfuraram um duto também da Petrobras em São José do Barreiro e roubaram óleo diesel. Além do crime, o prejuízo ambiental foi grande. O problema foi causado pelo roubo de uma válvula de uma tubulação da Petrobras. A tragédia ambiental espalhou 50 mil litros de óleo diesel em uma extensão de 30 quilômetros. O produto atingiu os rios Paraíba, Formoso e Seis Marias, localizados entre São José do Barreiro e Resende, no Rio de Janeiro. 5 cidades fluminenses ficaram com o abastecimento de água prejudicado por causa do vazamento. E para falar mais sobre a audácia desses bandidos, nós recebemos aqui no estúdio o professor da Unital, Schubert Alberto dos Santos, engenheiro de petróleo, especialista em meio ambiente. Muito boa noite, professor. Boa noite. Obrigado pela presença. Bom, a gente viu que esse trabalho aí foi feito com algumas ferramentas, brocas, canos. Existia um risco de acidente ali, de uma tragédia? Bem, se fosse utilizado justamente essa perfuração que fizeram no duto e um duto de gás, por exemplo, com certeza teríamos ali, pelo atrito das ferramentas no duto, poderíamos ter uma explosão, tá? Mas o combustível, eles tinham, acho que uma informação privilegiada, que o combustível que estava passando aí era, com certeza, era gasolina ou diesel. E eles fizeram uma perfuração bem assim arcaica,
com relação à perfuração ali em si, propriamente dito. O que poderia identificar, então, como um sistema de segurança, um alarme poderia ter disparado ali para avisar a empresa? Então, existem controles, tá, na central da Petrobras, onde se vê a queda de pressão da linha. Mas, como foi observado até na reportagem, eles utilizaram um duto bem pequeno, bem fino, aonde não ia alterar a pressão real do duto da Petrobras, aonde falaria o quê? Não dispararia o alarme na central de controle. No caso de um risco de explosão, não é o caso por ser combustível, mas se líquido, fosse né? gás, Sim. poderia. No caso de combustível, qual era o risco de talvez ali algum problema, que tipo de acidente? Então, se fosse em gás, a explosão direta, a gasolina ou o diesel também não ficou fora, né, de termos ali a queima desse combustível. Na verdade, agindo com um pouco de situação de sorte, né? Vamos falar a palavra certa a ser utilizada, foi a sorte de todo momento ali. E a explosão era quase que inevitável se fosse o gás, tá? Então, deram, como é que eu vou dizer, a gasolina ali, eles já sabiam, tinham certeza do que iam fazer. É motivo de preocupação para as pessoas que moram ali perto, professor? Com questão da manutenção, não, tá? Porque a manutenção toda é controlada, existe uma equipe preparada para fazer esse tipo de manutenção, existe todo um trabalho interno da Petrobras para ter esse tipo de controle. Mas então, a preocupação não em existe. relação da existência de um duto? Não, hoje é comum, né? Você vê dutovias hoje espalhadas pelas ruas, transferindo gás. Hoje é o método mais seguro para você transportar o combustível do que as rodovias, seriam as dutovias. O senhor estava falando da manutenção, ela é rápida? A manutenção, dependendo da equipe, se já estiver toda agilizada, com uma equipe de segurança, se for um acidente, mesmo com o bloqueio, acredito em torno de 1 a 2 dias devam sanar esse problema ali e já voltar às atividades normais. Agora, como que são construídos esses dutos, a extensão, a profundidade, professor? E existe fiscalização deles também? Sim, existe. Respondendo primeiro à fiscalização, existe equipes, né, que fazem a fiscalização tanto aérea quanto terrestre de toda a dutovia, a nível de evitar que construam casas, que passem arados, que construam cercas por cima. Todas são identificadas com pequenos postes, né, amarelos, com a identificação da Petrobras, dizendo que ali passa uma dutovia. E então a identificação ocorre, né? Mas já se coloca os dutos, normalmente em áreas públicas, com mais de 1,5 m a 2 metros de profundidade, para evitar que seja de fácil acesso. Se verificarmos, vamos ver que eles tiveram um trabalho de escavação, tiveram que escavar com mais de 1 metro. Né? Justamente, o que deixa claro é isso, é que eles já tinham noção do que eles estavam fazendo. Tá certo, então, professor, nós recebemos aqui o professor Schubert Alberto dos Santos, professor da Unital. Muito obrigado, uma boa noite para o senhor. Viu? Agora vamos falar de política, peso na consciência e medo das urnas. Vereadores de Tremembé decidiram anular o aumento concedido por eles mesmos para os salários do prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores para a próxima legislatura em 2017. O recuo foi uma semana depois que a Band Vale esteve numa sessão da Câmara marcada por protesto dos moradores. A decisão foi tomada ontem no encontro entre o presidente do Legislativo, Adriano dos Santos, o prefeito Marcelo Vaquelli, o chefe de gabinete e o procurador jurídico do município. A ata da reunião foi assinada pelos vereadores. Agora, este novo projeto que revoga o reajuste precisa ser votado e aprovado pelos parlamentares na próxima sessão, na terça-feira que vem. Com isto, o aumento para os cargos políticos na próxima legislatura será 0. O Legislativo voltou atrás depois que a Band Vale acompanhou a sessão da semana passada, quando moradores lotaram o plenário para protestar contra o aumento de 22% nos salários do prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores a partir de 2017. O reajuste expressivo foi aprovado por unanimidade na sessão do dia 5 de fevereiro, em plena sexta-feira de carnaval, enquanto a população estava nas ruas curtindo a festa. O professor hoje da rede municipal está ganhando R$ 1.900 para trabalhar um período inteiro.
Um aumento desse, um vereador ganhar R$6 mil numa cidade de 40 mil habitantes, um prefeito em Tremembé ganhar mais de R$20 mil, um dos maiores salários do estado de São Paulo, a nossa revolta é essa, a gente veio discutir esse aumento abusivo de salário. É o que eles falam, estão ganhando ali 5 minutos para falar. E a população? A gente está querendo uma resposta e a gente não teve resposta de nada, então para mim, infelizmente, eu não gostei. A indignação faz sentido. Vamos comparar o que os políticos de Tremembé receberiam com aumento com os salários dos titulares de cargos públicos de outras cidades da região e da capital. O futuro prefeito de Tremembé receberia R$ 24.798, ou seja, 8 mil a mais do que o de Taubaté, onde a população é quase 6 vezes maior. O salário superaria até o do prefeito de São Paulo, com cerca de 12 milhões de habitantes e que recebe atualmente R$ 24.161 por mês. Caso fosse mantido o aumento, os futuros secretários municipais de Tremembé receberiam R$ 11.194. Em São José dos Campos, cidade com população quase 15 vezes maior, o salário de um secretário é de R$ 11.226 por mês. Sobre a revogação do aumento, nós conversamos hoje à tarde por telefone com o presidente da Câmara, Adriano dos Santos. Nós, vereadores, ouvimos a comunidade, cada vereador foi até o seu núcleo, a população, os bairros, os presidentes de associações, as igrejas, nós ouvimos as pessoas e realmente sentimos que o povo estava querendo que nós revíssemos esse processo e atendendo o anseio do povo, que a obrigação do vereador é isso, atender o anseio do povo. Nós fizemos essa ata, essa reunião, não foi feito nada ilegal, tá? Foi tudo dentro da legalidade. Mas eu não tenho vergonha nenhuma de falar que quando há um lapso da parte da gente e que realmente o povo, ele pede para que a gente reveja que foi o que aconteceu, foi o que nós fizemos. Não houve problema nenhum, isso é democracia. Não fizeram mais do que a obrigação. O PPE, o Programa de Proteção ao Emprego, pode ser suspenso para os trabalhadores da linha de rodas da Maxion. A empresa informou que vai transferir alguns serviços da unidade de Guarulhos para Cruzeiro. Esta mudança ainda não tem data definida. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos, os trabalhadores que estão no PPE não vão perder a estabilidade no emprego. O programa começou em janeiro para os 3.750 trabalhadores. Os salários e a jornada de trabalho foram reduzidos em 10% por 6 meses. A empresa não pode demitir ninguém sem justa causa. O programa pode ser renovado por mais 6 meses. A seguir, flagrantes de possíveis criadouros do Aedes aegypti marcam as primeiras participações do aplicativo Você na Band Vale. E ainda, a Zona Norte de São José dos Campos torce para não chover. Agora, 7 horas 2 minutos, o Band Cidade volta já já.